Então são tempos horríveis, tempos tristes e tempos que exigem de nós uma coragem enorme, porque a luta não pode ser apenas para vencer uma eleição. A luta deve ser para a transformação da sociabilidade, se querem ouvir em termos que eventualmente lhes agradem aos ouvidos, ou então se querem ouvir em termos mais científicos, a luta é pela revolução, pela transformação do modo de produção capitalista em socialismo. Que nós assistimos agora no final do primeiro turno é só uma expressão eleitoral disso, né? O outro lado está mais eficiente, está alcançando melhor o povo, está falando mais a própria língua, as próprias alternativas numa linguagem mais acessível, e o lado de cá, não. Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Eu sou o Túlio Candioto, da equipe de comunicação da editora, e estou aqui hoje para apresentar mais um episódio do Conversas Camaradas, o quadro em que convidados especiais se unem à equipe da editora para debater temas relacionados aos nossos últimos lançamentos. Neste encontro, recebemos Alisson Mascaro e Daniela Mussi para conversar sobre o passado, o presente e o futuro do fascismo. Então vamos à apresentação dos nossos convidados. Alisson Leandro Mascaro é jurista e filósofo do direito brasileiro. É doutor e livre-docente em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, a USP, além de fundador e professor emérito de muitas instituições do ensino superior. Seu último lançamento pela Boitempo é Crítica do Fascismo, que está em pré-venda e chega às livrarias em 16 de outubro. No livro, Alisson organiza uma teoria geral crítica a respeito desse movimento, com base em reflexões que vêm do século XX até os dias atuais. Teoria que se faz necessária diante das contradições capitalistas do momento presente. Olá, Alisson, tudo bom? Olá, Túlio. É uma alegria muito grande falar a você, a Daniela Mussi e a todas e todos que estão acompanhando esse podcast. Obrigado. Daniela Mussi é professora adjunta do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisadora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Coordena o Laboratório do Pensamento Político, PEPOL Unicamp, e é pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o NDD-CEBRAP, e também é editora da revista Outubro. Pela Boitempo, foi responsável, ao lado de Álvaro Bianchi, pela seleção, tradução e aparato crítico do livro Odeios Indiferentes, de Antônio Gramsci, título de estreia da coleção Escritos Gramscianos. Olá, Dani, tudo bom? Também agradeço muito a sua presença aqui hoje, é muito bacana. Fala um exemplo pro pessoal. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, pessoal. Alisson, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Estamos gravando este episódio no dia 3 de outubro de 2022, um dia depois do primeiro turno de um dos mais tensos processos eleitorais de nossa história, no qual a violência e o medo estiveram e ainda estão muito presentes, especialmente em razão das constantes ameaças e incitações feitas por Jair Bolsonaro e seus defensores. Mesmo com o segundo turno em vista e com Lula tendo angariado pouco mais de 40% dos votos, vimos um crescimento assustador da extrema-direita na Câmara dos Deputados, além de uma situação muito pior do que apontavam as pesquisas em relação aos eleitores de Jair Bolsonaro. Ainda há um longo caminho até o segundo turno, e, caso Lula seja de fato eleito, uma árdua transição até a posse em 2023 e um cenário bastante complexo para governar. O Brasil parece acompanhar uma triste tendência mundial. O ano de 2022 marca um centenário, o da Marcha sobre Roma, quando o partido fascista, com Benito Mussolini à frente, tomou as ruas da cidade italiana para subir ao poder, coisa que faz sem muitas dificuldades, diga-se de passagem, pois a intimidação de uma guerra civil era grande e o rei Vittorio Emanuele III preferiu compor o governo com um chefe fascista. O medo já era uma tática muito bem utilizada pelos conhecidos camisas negras, nome dado devido ao uniforme que vestiam. 100 anos após a ascensão de Mussolini e do partido fascista ao poder, a Itália vê novamente o mesmo fenômeno chegando ao governo, porém, desta vez, através das urnas da democracia liberal, com a vitória da maioria do Congresso da coalizão de direita, que reúne 3 partidos da extrema-direita, o Força Itália, de Berlusconi, o Lega, de Salvini, e Fratelli d'Italia, da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que inclusive se utilizou do slogan do Bolsonaro, Deus, Pátria e Família. Foram 237 cadeiras de um total de 400 na Câmara, e 115 de 200 no Senado italiano. Bom, essas informações foram tiradas de uma matéria do portal G1. A partir desse cenário, dessa situação que o mundo vive, eu gostaria de fazer os seguintes questionamentos. As configurações históricas são outras daquelas de quando Mussolini assumiu o poder, e quando começou a fortalecer o partido fascista, assim como ocorria em outros lugares, como Portugal, Espanha, Alemanha,
com os partidos parecidos. É importante que não percamos de vista o contexto histórico, justamente para não cairmos em anacronismos e falsas interpretações. Mas isto posto, ainda é possível falar no fenômeno fascismo? Quais seriam os pontos tangentes que relacionam os fenômenos de antes e os de agora? Alisson, Daniela, gostaria de ouvir de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Muito bem, Túlio, penso que esta dimensão de uma comparação do passado com o presente seja fundamental, não para dizer que o presente é igual ao passado, mas também não para dizer que o presente é totalmente distinto do passado. Tanto no tempo do início do século XX quanto agora no início do século XXI, nós temos um elemento decisivo igual em todas estas sociedades, que é o modo de produção capitalista. Então, a crise italiana, a crise alemã, a crise europeia e mundial daquele tempo, e o mesmo de agora, isto se levanta a partir de uma forma de sociabilidade, uma forma de produção, uma reprodução social capitalista. Este elemento basilar, determinante, para usarmos aqui a linguagem do marxismo, a determinação produtiva da sociedade, isto perpassa todos esses períodos e mesmo os períodos nos quais nós venhamos a dizer que o fascismo não esteve notavelmente presente. É uma mentira dizermos que haja um tempo histórico no qual tenhamos tido o fascismo afastado de nós. No meu próprio livro, que sairá daqui a pouco, que é o Crítica do Fascismo, eu lembro de autores como Nikos Poulantzas, como se queira. Poulantzas dizia que um tempo da década de 60 e 70 era um tempo no qual alguma perspectiva de extrema-direita voltava como um soluço em algumas sociedades capitalistas, e ele próprio se pôs a pensar se este fenômeno era ou não de fascismo. Ele conclui que não, ele conclui que os fenômenos como o de Pinochet no Chile, os fenômenos como da ditadura da Grécia, seu país natal, e mesmo a ditadura militar do Brasil tem outra característica, aquilo que se chamaria por algumas chaves de interpretação por autoritarismo. Mas o fato é que, por toda a sociabilidade capitalista, por todo o modo de produção capitalista, esta faca do nazismo está no pescoço da sociedade. Então, os dias de hoje são tempos nos quais voltamos a observar fenômenos que têm alguma correlação com aquele do início do século XX, com aquele que gestou a marcha sobre Roma do próprio Mussolini e levou o fascismo ao poder no caso italiano, mas é preciso também lembrar que as próprias estratégias, o próprio modo pelo qual o capitalismo se arraiga hoje, tudo isto é relativamente distinto daquele tempo. Então, nós estávamos, no começo do século XX, na saída de um capitalismo mercantil, liberal, para um capitalismo intervencionista. E aquilo que se deu na esfera da produção, sendo chamado de Fordismo. Nós estamos hoje, no século XXI, em outra estratégia, inclusive, de acumulação e regulação do capitalismo. Nós estamos no pós-Fordismo. Então, não há perspectiva de que o fascismo, ou então a experiência que se queira dizer neofascista hoje, tanto no Brasil, quanto na Itália, quanto nos Estados Unidos com Trump e por tantos lugares do mundo, que isto seja simplesmente a industrialização do país, isto seja uma espécie de consecução do futurismo, como se apresentava com Marinetti e tantos outros, no caso prévio da própria consecução do fascismo na Itália. Havia uma esperança naquele tempo de que a tecnologia, de que as forças produtivas, as máquinas, o avião, o trem, o carro, tudo isto pudesse levar a uma espécie de pujança econômica. Então, a Alemanha e a Itália, países relativamente atrasados no capitalismo mundial, poderiam imaginar que com a força de um Duce, como se daria aqui no caso italiano, ou de um Führer, no caso alemão, nós poderíamos conduzir esses países a um grande crescimento econômico. Observemos nós que no tempo do pós-Fordismo, não se trata de dizer que haveria uma condução econômica para fazer de um país uma economia pujante no contexto das outras. No caso do Brasil, o que temos é uma plena submissão, inclusive louvada por esta extrema-direita, aos Estados Unidos. Não há uma tentativa aqui de louvar, de emular
uma espécie de futuro de um progresso tecnológico brilhante, muito pelo contrário, é uma espécie de aposta no agrarismo, uma espécie de manutenção de uma relação eminentemente latifundiária, eminentemente de um setor aqui primário de exportações. Então nós não vivemos efetivamente o mesmo quadro daquele movimento do século XX, do início do século XX. Embora haja essas diferenças, eu diria aqui, inclusive patentes na articulação da produção, da reprodução social, da acumulação e da regulação, há efetivamente fenômenos do esgarçamento institucional liberal burguês. Então, neste sentido, sim, nós temos aqui no século XXI algumas dimensões que muito se aproximam daquelas do início do século XX, o medo se impondo enquanto fator de indução social, uma espécie de organização da subjetividade a partir de uma pulsão de morte. Então, é uma sociedade sem sentido, uma sociedade de exploração candente, na qual matar e morrer, ambas estas hipóteses, que é a pulsão de morte em si, e também em face de outros, esta pulsão de morte organiza a própria estratégia de vida. Isto também se deu como tal no caso italiano e no caso alemão, para não dizer de outros, como El Viva la Muerte, proclamado pelos franquistas espanhóis. Então, o que temos aqui, efetivamente, é um quadro de subjetivação que, de alguma maneira, é reposto à extrema-direita. Embora as águas do século XXI do capitalismo não sejam as águas do século XX, o leito do rio é o leito do capitalismo. Então, esta margem de extrema-direita acaba por se aproximar na medida em que há a exploração, a dominação, a ordem, a tradição, a manutenção dos padrões sociais como se apresentam, ou melhor também, como miticamente são pensados a partir de um passado idealizado. Isto é o mesmo, tanto no caso do fascismo italiano, do nazismo alemão, quanto desta extrema-direita brasileira, estadunidense e mundial dos dias de hoje. Então, há diferenças e, ao mesmo tempo, há algumas semelhanças impactantes, o que nos leva aqui, todo esse quadro nos leva a pensar também que o sofrimento da resistência e da luta para o vencimento do fascismo exigirá também uma força extraordinária, como foi a força que foi demandada naquele período da primeira metade do século XX. Muito bom conversar com o professor Alisson, que tem ideias sempre muito afiadas, né? Pensando a política e a relação dela com o Estado e a crítica ao fascismo como um momento a ser retomado no pensamento revolucionário, né? Não diria só no pensamento crítico, mas um pensamento práxico, né? Aliado a uma prática política de transformação social. Eu gosto de pensar essa comparação entre o fascismo ontem a partir daquele critério do Gramsci duplo, analítico, de olhar sempre para aquilo que é contínuo na aparente diversidade e para aquilo que é diverso na aparente continuidade, né? Porque é isso que nos permite movimentar essa relação entre estrutura e superestrutura, digamos assim, né, nos termos clássicos do marxismo, ou entre aqueles movimentos que são mais próprios da conjuntura histórica de cada situação vivida e aqueles que, de alguma forma, explicam a nossa época e nos conectam a processos históricos que nos antecedem, e não só em fronteiras nacionais, né? A gente tem que pensar que nós estamos nos reportando a uma experiência histórica que se deu num outro continente, num outro país, há 100 anos atrás. Então é difícil, realmente, construir os caminhos que nos levam ao estabelecimento da comparação justa, porque é muito fácil a gente perder a perspectiva, seja numa comparação que aproxima elementos que são diferentes, ou seja, perdendo de vista aquilo que é estrutural e comum. Acredito que o fascismo, do ponto de vista teórico, é um problema ainda atual para o pensamento crítico, porque o fascismo foi uma experiência de reação a uma grande transformação social em curso na Europa, né? A gente não pode entender o fascismo se a gente não pensar a guerra e se a gente não pensar a revolução.
Se a gente não pensar um processo de transformação extremamente destrutivo da experiência europeia, né, que foi a Primeira Guerra Mundial, né, de destruição de forças produtivas, estruturas ambientais, estruturas urbanas, vidas, né, milhões de pessoas perderam a vida nesse conflito, né, e ao mesmo tempo a revolução que acelerou o fim desse conflito. Na Revolução Russa, que completou o seu centenário há 5 anos atrás, né, em 1917, foi uma experiência de ruptura profunda com aquela realidade militarista, capitalista em curso. E foi essa experiência, né, de protagonismo, de lutas proletárias, populares, que se espalharam de forma como um rastro de pólvora por todo o continente europeu, que suscitou, foi essa ruptura que suscitou o que nós chamamos hoje de fascismo. Foi a tentativa burguesa de mover uma reação efetiva àquela experiência histórica. Não só uma tentativa, uma necessidade burguesa de mover uma reação àquela experiência histórica. E é muito curioso, né, muito simbólico que o lugar que a Itália ocupa nesse processo. Porque a Itália era um país que havia sofrido uma forte industrialização, uma transformação das forças produtivas muito rápida no começo do século XX, num contexto de uma experiência pregressa de organização popular, socialista, sindical, muito rica, não só do ponto de vista do socialismo, mas você tem experiências de organização de mulheres, né? Há uma experiência histórica interessantíssima do feminismo, as tentativas de conquista do sufrágio das mulheres. Você tem uma experiência intelectual riquíssima, emergência de uma cultura de revistas urbana, um movimento camponês fortíssimo. Então havia um caldo cultural muito forte na Itália que se combinava essa rápida transformação industrial, especialmente no norte, né? Que, como muito bem já foi colocado aqui, produziu enormes desigualdades, né? O Fordismo, ele não é uma experiência, a gente olha para o Fordismo de trás para frente, ele parece homogêneo, né? Uma experiência bem sucedida de organização do capitalismo, mas ela não era isso no começo do século XX, era uma experiência extremamente traumática de constituição de uma classe operária industrial nos centros urbanos, com um custo humano muito grande para as periferias italianas da época. Então, quando a Revolução Russa se dá, em 1917, essa ruptura no problema, né, na dinâmica capitalista em curso no continente, que era uma dinâmica marcada pela guerra e por essas transformações traumáticas, isso é como uma grande estrela no céu azul, né, um raio no céu azul, aparece como uma espécie de portal, né, de saída para os trabalhadores que se organizam, que lutam, que entram em greve, que buscam novas formas de organização política, que realizam autocrítica das suas formas pregressas. E o fascismo é uma reação a isso. Uma reação bastante inicial, né, se você considerar que entre 22 e 33, que é quando se dá a ascensão efetiva do nazismo com Hitler na Alemanha, você tem uma década aí de processos políticos em curso, né, inclusive o próprio desdobramento da experiência da Revolução Russa, das suas contradições. Então é muito cedo que se dá a alternativa a Mussolini no contexto italiano, e é também muito rápido que a burguesia italiana percebe que aquela alternativa pode ser eficaz. Por quê? Porque ela se apresenta, e aí eu acho que há um traço de continuidade importante, ela se apresenta como radical e antissistêmica. O fascismo se apresenta como uma solução radicalizada, revolucionária, transformadora, ao mesmo tempo que nacional, certo? Ao mesmo tempo que preservando, conservando aspectos de uma nacionalidade, de uma tradição, de uma existência imemorial da nação italiana, uma série de simbologias que vão sendo produzidas nesse processo, né? Então, essa solução, essa saída de se apresentar como uma alternativa viável diante daquilo que se diz ser inviável, que é a Revolução Comunista, isso se torna um caminho para o qual as elites, as classes dominantes se dispõem. Elas se dispõem a esse caminho. E o que é mais assustador nesse centenário da Marcha sobre Roma é que nós sabemos o que aconteceu depois.
Nós sabemos onde essa experiência europeia de tentativa de reação burguesa fraudulenta à Revolução Russa e a uma tentativa de superação do capitalismo pelas periferias e no próprio centro desse sistema, nós sabemos onde isso deu. Isso se deu numa guerra tão ou mais destruidora do que havia sido a Primeira Guerra Mundial, com consequências trágicas para a vida do continente europeu e do mundo, com processos de genocídio hoje reconhecidos e documentados de cunho religioso, étnico, político, com o desenvolvimento de tecnologias de destruição de vidas em massa, que foi a experiência da própria bomba atômica, e uma enorme ferida, um enorme trauma civilizatório para o século XX. E o que é assustador é imaginar que em pleno século XXI, aqui entre nós, no Brasil, que assistimos aspectos semelhantes dessa experiência histórica em que as elites, as classes dominantes, setores da pequena burguesia, optam por uma alternativa que frauda a transformação social, que se apresenta como antissistêmica, reproduzindo o que há de pior do sistema, como o professor Alisson já falou, é assustador que, diante da consciência histórica, da memória histórica, do fato de que ainda existem pessoas vivas que enfrentaram campos de concentração, ainda existem pessoas vivas que lutaram, os pracinhas brasileiros, contra o fascismo na Itália, é assustador que se repita o mesmo erro, que se repita o mesmo gesto de escolha, de facilitação de uma alternativa de extrema-direita, racista, xenofóbica, machista, enfim, nos nossos termos dos dias de hoje, que talvez não fossem os termos políticos da linguagem da época, mas nos nossos termos, uma alternativa que resolve ou que se apresenta como solucionadora das crises do capitalismo sem destruir o próprio capitalismo e produzindo a exclusão de certos sujeitos políticos, certos sujeitos sociais da própria existência, da vida social. Acho que é isso que eu poderia contribuir aqui para dar o pontapé na nossa conversa. Não, fantástico. Ambos trouxeram pontos e questões para se pensar a respeito do fascismo como, de fato, um elemento constituinte da própria dinâmica do sistema que a gente vive e que, a qualquer momento, parece que ele pode despontar em qualquer lugar. E pensando nisso, dentro dessas questões que vocês trouxeram, enxergando o atual momento do Brasil, vivemos nessa contenda histórica entre democracia e, estamos numa democracia liberal, mas dentro da própria democracia liberal há polos de disputa gigantescos, e a gente está vendo isso, estamos vendo isso nessa eleição agora. Como que vocês avaliam o cenário político brasileiro atual, assim, especialmente essa relação entre a difícil consolidação da nossa democracia? A gente tem uma ascensão da extrema-direita, os desafios dos próximos governos, frente a tudo isso que o bolsonarismo trouxe e já estabeleceu na nossa sociedade. Como é que essas questões, primeiro, o que vocês entendem dessas questões? Como que isso está atrelado à forma embrionária desse fascismo brasileiro que a gente vive? O que vocês podem falar sobre isso? De fato, é uma reflexão candente, porque é o nosso tempo e as contradições e as dores profundas do nosso tempo. É uma alegria ouvir a querida professora Daniela Mussi, que eu tenho tantos anos acompanhado a sua produção intelectual, inclusive no Crítica do Fascismo, faço menção à obra da professora Daniela com muita alegria, e esta reflexão do passado e do presente nos leva, feita por ela e feita também aqui por mim neste podcast, nos leva a pensar como a atualidade brasileira, os enfrentamentos que aqui se dão em face da extrema-direita, como isto pode ser combatido e quais são as chances que temos nesse sentido. Falo aqui, nesta ocasião, antes do segundo turno. Então, antes de saber qual é o resultado desta eleição na sua volta final em 2022. Qualquer que seja o resultado, esta eleição não vence a extrema-direita. E isto gostaria aqui de dizer com muita ênfase, muita força. Pode-se eventualmente, com a vitória do ex-presidente Lula, vencer Bolsonaro nesta eleição de 2022. Mesmo assim, não se vence o bolsonarismo. Também porque o bolsonarismo não é um fenômeno do próprio Bolsonaro ou dos bolsonaristas. Este é uma espécie de modelo organizador das relações sociais, da própria exploração e das dominações e opressões
na formação social brasileira, que também não é específico apenas do Brasil, no mundo inteiro há dimensões similares, ainda que cada qual com sua específica modulação, mas o fato é que nós temos setores profundamente arraigados da sociabilidade brasileira, que são setores conservadores barra reacionários. Nesse sentido, não há novidade. Nós tivemos aqui uma espécie de cultura de direita e de extrema-direita que foi muito catapultada ao tempo da própria ditadura militar, e esta cultura se revelou, naquele momento, uma espécie de organizadora de movimentos sociais, políticos, valorativos, culturais, e, para dizer em termos marxistas, de uma ideologia comum a boa parte da nossa sociedade. Então, elementos como tradição, família e propriedade, estes elementos foram muito presentes em 1964 e se tornam muito presentes nos dias de hoje. Detalhe, também 64 não criou esta plataforma ideológica, porque basta pensarmos nós que o integralismo, lá na década de 1930, portanto um século atrás, quase um século atrás, o integralismo tinha a plataforma de tradição, família e propriedade, ou então esta trindade falada de outro modo, Deus, pátria e família, qualquer coisa que seja similar a estes slogans. Então nós temos um histórico aqui no Brasil de um reacionarismo que vai se modulando, vai se reconfigurando, vai se restabelecendo em novos patamares. Como nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan representa no século XX uma certa manutenção de padrões escravistas, escravocratas, que no século XIX levaram à sua própria guerra civil. São duas sociedades escravistas, duas sociedades cujas contradições advêm da transformação de um modo de produção escravista colonial, para dizermos aqui nos termos de Jacob Gorender, em uma sociedade capitalista. Então nós somamos o pior de um lado com o pior do outro lado, de tal modo que vencer Bolsonaro nas eleições de agora, isto até é uma possibilidade, não se pode descartar que isto aconteça. O que ocorre é que nós não vencemos sequer a primeira camada para além de Bolsonaro, que é o bolsonarismo. E o bolsonarismo é a rearticulação da extrema-direita organizadora da sociabilidade brasileira na forma destes tempos atuais, como foi, de alguma outra maneira, o malufismo no estado de São Paulo, como foram tantas outras experiências de extrema-direita ou de direita por tantos estados do Brasil, lacerdismo no Rio de Janeiro, enfim. Tenório Cavalcante fazia o louvor, já na década de 50 e 60, na Baixada Fluminense, da metralhadora e da espingarda, e portava uma metralhadora, inclusive, no Poder Legislativo, e isto era de um absurdo. Então, observemos nós que o louvor à arma já vem de muito tempo, inclusive, se afirma politicamente até no plano eleitoral, já de muito. Então o bolsonarismo é só uma articulação de agora. Vencer Bolsonaro nem sequer representa vencer o bolsonarismo, porque ele volta em 2026, ele propriamente, ou então seus prepostos, ou então estes a quem chamamos bolsonaristas, seus filhos, uma tamanha máquina eleitoral, inclusive, lembremos nós, que estes senadores eleitos agora do bolsonarismo têm mandato de 8 anos. Então, ainda que Bolsonaro termine um mandato em 2026, um bolsonarista senador fica até 2030. Então, temos aqui um tempo histórico dos bolsonaristas, caso se vença Bolsonaro nas urnas. Mas, mais do que isso, o bolsonarismo é a expressão de uma articulação da sociabilidade da exploração. Portanto, uma sociedade de classes é o problema. E toda sociedade de classes, nesta percepção estrutural, material, concreta, é uma sociedade que tende à extrema-direita e tende ao fascismo. Eu tive a ocasião de publicar também por Boitempo Editorial, antes do próprio Crítica do Fascismo e antes também de Crise e Golpe, é o meu livro que antecedeu a crítica do fascismo pela Boitempo, publiquei Estado e Forma Política para discutir como se dá as formas da política
na sociabilidade capitalista. E, efetivamente, nenhuma política e nenhuma institucionalidade capitalista se mantém nos louvores autoatribuídos liberais, democráticos, dos direitos humanos, que costumam apresentar. No Crítica do Fascismo, inclusive, o último capítulo do livro, neste capítulo dedico a reflexão para pensar criticamente este louvor dos direitos humanos, como se fossem aqui um escudo suficiente para fazer com que o liberalismo salve a humanidade dos próprios termos da contradição fascista. Nesta dimensão, penso eu, que o capitalismo, enquanto se apresenta como tal, ele tende à extrema-direita. São raras as circunstâncias e ocasiões nas quais uma média de direita consiga sobrepujar os elementos de extrema-direita. E mesmo quando se diz que a média de uma direita, de uma centro-direita, predomina em um país, isto não está afastando a extrema-direita. Eu tomo aqui o exemplo da França, da Inglaterra, que reiteradamente se valem de instrumentos que alguns chamam de exceção, mas que eu chamo de instrumentos de exceção dentro da regra geral de reprodução do capital, mas esses instrumentos de exceção são constantes. Os Estados Unidos, mesmo em tempos, eu diria aqui não só de Trump, Bush, Reagan, mas tempos de Obama, Clinton, Jimmy Carter, eles têm uma espécie de reiteração da exceção para o resto do mundo e mesmo para dentro do seu próprio país. Obama, além de ter feito o golpe no Brasil, foi sob sua gestão, seu mandato e certamente sob sua condução, ou no mínimo com a sua ciência plena do que se passava, também não libertou Mumia Abu-Jamal e tantos que estão presos injustamente em solo estadunidense e também não acabou com Guantánamo. Então, este pingo de extrema-direita existe mesmo nas reproduções capitalistas, nas reproduções políticas e institucionais do capital, que se reputam liberais, que se reputam só de direita sem ser de extrema-direita. O fato é que não há momento da sociabilidade capitalista no qual a extrema-direita não estivesse no poder ou não fosse potencialmente o elemento organizador da sociedade, caso a direita, só direita, que é isso que se chama de direita liberal, entrasse em crise. Então, na minha perspectiva, querida professora Daniela, querido Túlio, não me parece que o momento presente, no melhor das hipóteses de esperança, no campo eleitoral, só eleitoral, consiga escapar da própria extrema-direita e da sua dominação. Nós temos aqui uma esquerda do Brasil muito fraca, não apenas por má vontade de suas lideranças ou de sua base, mas muito fraca porque não aceita nem se põe nos termos do marxismo enquanto esquerda revolucionária. E toda a esquerda que não luta a luta socialista, e portanto luta a luta liberal, ainda que liberal de esquerda, é uma esquerda toda ela amarrada, toda ela aprisionada aos próprios trâmites e padrões e labirintos desta reprodução geral do capital que potencialmente é fascista. Então o fracasso do SPD alemão na República de Weimar, que é inclusive também um dos capítulos desse meu livro, Crítica do Fascismo, também as ilusões fracassadas de uma certa esquerda italiana antes de Mussolini, tudo isto nos dá aqui a dimensão de que alguns momentos liberais de esquerda são quase que um interregno muito ocasional para que a direita sempre retome o poder e nas crises mais estruturantes, seja do capital geral, ou seja, de formações sociais específicas, como é o caso do Brasil agora, a extrema-direita se levantará e afirmará, portanto, a exploração, a dominação e a opressão de uma classe ou de alguns grupos em face da maioria, sob aplauso da maioria, porque tudo isso é um concerto ideológico muito bem acertado, muito bem consolidado pelo próprio capital. Então são tempos horríveis, tempos tristes e tempos que exigem de nós uma coragem enorme, porque a luta não pode ser apenas para vencer uma eleição. A luta deve ser para a transformação da sociabilidade, se querem ouvir em termos que eventualmente lhes agradem aos ouvidos, ou então se querem ouvir em termos mais científicos, a luta é pela revolução, pela transformação do modo de produção capitalista em socialismo. Eu vou colocar aqui mais umas
imagino, né, complementar a análise do professor Alisson, que eu tenho muito acordo. É muito interessante, né, quando o Brasil viveu a sua experiência ditatorial pós-64, essa discussão do fascismo ela se colocou, né, se a experiência ditatorial civil-militar era uma experiência que poderia se assemelhar àquilo que havia sido vivido nos anos 20, 30 na Itália e na Europa. E a conclusão, na época, as análises que trabalharam esse tema apontaram para uma debilidade fundamental da experiência ditatorial brasileira, que é a capacidade ou a incapacidade de mobilização popular ativa em defesa do regime, né? Havia, com certeza, uma hegemonia, né? A constituição de uma capacidade de governo, mas essa hegemonia ela era frágil na sua capacidade mobilizadora. Você pode citar alguns exemplos contraditórios a isso que eu acabei de falar, como a própria questão do nacionalismo, né, o apelo a certos valores de defesa nacional e mesmo a tentativa, o esforço ativo de constituição de uma memória da ditadura como um processo positivo, né, e como um período positivo da história do país para o povo, e também você pode citar a eficácia com que a ditadura conseguiu, de alguma maneira, sobreviver anistiada na nossa experiência democrática. Mas, apesar desses exemplos, de fato, você não tem, na experiência ditatorial brasileira, a constituição de um movimento político orgânico, né, na sociedade civil com capacidade de articulação e defesa e preservação do regime por baixo. Né? E a constituição dessa experiência da extrema-direita, ou mesmo de um certo movimento antidemocrático, de contornos antidemocráticos na sociedade civil, ela é bem mais recente, e acho que essa talvez seja uma das maiores dificuldades dos analistas hoje, né? Porque é uma experiência que ela assusta pela novidade, né? Ela assusta pelo ineditismo. Ainda que você tenha o integralismo na história brasileira, ainda que você tenha uma ou outra experiência de tentativa de constituição de uma referência de extrema-direita ou conservadora, ela sempre foi auxiliar, nunca assumiu um protagonismo, uma capacidade de direção política de uma aliança capitalista ou conservadora mais ampla. Né, digamos assim. Quando é que as sementes para a constituição dessa novidade começaram a se forjar? Do ponto de vista ideológico, a gente tem que datar aqui a nossa transição democrática, né, o lugar que essas extremas direitas ocuparam nesse processo, de críticos dessa experiência, né, de crítica dessa experiência de transição democrática, ao mesmo tempo em que nós conquistávamos a nossa democracia aqui no Brasil e a experiência soviética era encerrada, derrotada historicamente na União Soviética, no leste europeu de maneira geral, com a fragmentação daquelas experiências nacionais, com a constituição de governos de transição de tipo capitalista, né, privatização de milhares de empresas em um tempo curtíssimo, um espaço de tempo curtíssimo, né, a propagação do fim da história, do comunismo como sinônimo de ditadura, totalitarismo. Então é uma derrota política, social, cultural muito profunda dessa experiência ali. E aqui no Brasil, a nossa transição democrática, que é de alguma forma contemporânea a isso, ela é acompanhada pela elaboração da seguinte ideia: os comunistas foram derrotados, felizmente, né? O Ocidente venceu, porém sabemos que na América Latina eles na verdade mudaram a estratégia, e o que eles fazem agora é a guerra cultural por dentro das instituições. As democracias latino-americanas não estão a salvo do comunismo, né? Então surge a ideia do marxismo cultural. Hoje, quando se pesquisa a circulação dessas ideias, se identifica ela tanto no pensamento católico de extrema direita como também militar, né? Na virada dos anos 80 para os anos 90. O Olavo de Carvalho é um ideólogo importante aí, de produção de síntese do que é essa ideia de que a democracia não está a salvo, que a democracia é permeável pelo comunismo. Se você considerar ainda o debate riquíssimo dos comunistas renovadores aqui no Brasil, né, da democracia como um valor universal, da transformação socialista via democracia, é quase como se você juntasse a fome com a vontade de comer. A transição democrática brasileira, ela contém a expectativa socialista e ela contém a crítica antidemocrática conservadora ao mesmo tempo. Essas duas coisas já estavam ali presentes, né? Então, à medida em que se sucedem os governos, né, da nossa experiência democrática, com muitas contradições, inclusive porque é nessa experiência que se
se implementa o neoliberalismo no Brasil, isso também é acompanhado dessa experiência de constituição de uma oposição de extrema-direita, bastante marginal, bastante marginalizada e, de certa forma, até risível no período, mas que está ali presente como um ator, né, como alguém, uma personalidade no espectro político. E é justamente essa personalidade que começa a se personificar na segunda metade dos anos 2010, porque a gente enfrenta uma crise que é uma crise que combina aspectos econômicos, políticos, culturais e que tem o seu momento ápice, né, na explosão de 2013, de junho de 2013, com centenas de milhares de pessoas nas ruas, né, no que vem a gente vai ter 10 anos dessa experiência, num processo extremamente contraditório em que a direita toma o protagonismo, a iniciativa que antes era da esquerda, tradicionalmente nas ruas, e esse processo de 10 anos que nos separa, de junho de 2013, é um processo em que também dentro das direitas se ganhou protagonismo e relevância justamente essa personalidade antidemocrática, a mais radicalizada possível, né? O Bolsonaro é o sujeito que encarna isso, de alguma forma, porque ele é o sujeito que expressou isso esse tempo todo, estando primeiro num lugar marginal, auxiliar, e aos poucos se deslocando para o centro dessa alternativa, dessa posição política conservadora. Tudo que ficou no meio do caminho foi sendo absorvido por isso, né? Um processo de crise orgânica, diríamos com Gramsci, né? Em que os extremos vão se tornando cada vez mais fortes. E a gente vive um problema muito grande que, do outro lado, como o professor Alisson já fez referência, não se formou um polo orgânico suficientemente forte, capaz de se defender. Então, o polo democrático, ou aquele que teria os melhores motivos para apostar na democracia, para defendê-la, não se tornou estratégico, né? Só o polo antidemocrático se tornou estratégico, porque para se tornar estratégico, o polo democrático precisaria resolver os seus problemas internos, e não resolve, né? E não resolve justamente porque, para que isso aconteça, contradições desse campo precisariam se explicitar, e aparentemente até o presente momento, essas contradições, se optou por não escancarar essas contradições, né? Não digo do ponto de vista de colocar na mesa o socialismo, na mesa da democracia o socialismo, né? Porque isso inviabilizaria frentes eleitorais, por exemplo. Né? A gente sabe que o Alckmin não é um defensor do socialismo, mas do ponto de vista da organização desse campo, o socialismo não apareceu. Ele não se explicitou como uma saída política, né? Não estou falando aqui das nossas impressões, o que eu penso ou o que a Alisson pensa, mas do ponto de vista da política, isso não se organizou. Então é aquela, usando o chavão, né? Mas um chavão bom. O velho morreu e o novo não nasceu, né? O polo democrático, ele envelheceu, e a novidade que poderia, de alguma forma, renovar a democracia, ela não se explicitou, né? Então, acho que isso também tem a ver com o quanto, até onde nós esgotamos as experiências com os partidos de esquerda, com os movimentos sociais, a crítica da relação com o Estado, a crítica da relação com a própria eleição, né, com o próprio sistema representativo, sistema político, e não é suficiente só fazê-la do ponto de vista intelectual, embora isso seja imprescindível, né, e acho que é o momento hoje, infelizmente, as coisas estão cindidas, mas é um momento em que se está fazendo muita crítica intelectual, isso é importante, mas ela em algum momento precisa também se sincronizar com a crítica prática da experiência política, social, coletiva, e acho que esse momento, aparentemente, ele ainda não chegou, né? E o que nós assistimos agora no final do primeiro turno é só uma expressão eleitoral disso, né? O outro lado está mais eficiente, está alcançando melhor o povo, está falando mais a própria língua, as próprias alternativas numa linguagem mais acessível, e o lado de cá, não, né? Está desencontrado, tá frágil nas suas propostas, está pouco estratégico, e dentro dele, mais ainda, grave, né? Do que a frente ampla, ser ampla, porque ela é ampla, não tem como não ser, mas dentro dela, aqueles setores estratégicos que se associam ao socialismo, que se vinculam organicamente a uma crítica radical da experiência burguesa, esses setores são tímidos, né, confusos e, de alguma forma, até pouco descrentes em si mesmos. E essa descrença, ela tem cobrado um preço.
Ei, você já conhece o Armas à Crítica, o clube do livro da Boitempo? Todo mês, os assinantes recebem um lançamento antecipado da editora, em versão impressa e e-book, além de brindes e benefícios exclusivos, como desconto de 30% em todo o nosso catálogo. Assinando até 15 de outubro, você recebe em primeira mão o novo livro da Angela Davis, O Sentido da Liberdade. Visite armasacritica.com.br e saiba mais. É até difícil de pensar, né? O fenômeno em si, ele é de tamanha complexidade, tanto historicamente, quanto no seu dia a dia, né? A forma como ele é gestionado no nosso dia a dia. E vocês falaram, ficou isso muito explícito na fala de vocês, e está muito claro, de uma maneira muito didática, inclusive no livro do professor Alisson, Crítica do Fascismo, essa relação tanto obscena, eu diria, entre a lógica de produção da nossa sociedade, essa construção da nossa materialidade, né? E a ideologia, essa ideologia de ódio que o fascismo destila. Mas pensando nesse caso do Brasil que a gente viu agora, esse desempenho foi um tanto quanto inesperado do bolsonarismo. A gente imaginou que a primeira de 2018 seria uma reação. E aí, depois de tudo que aconteceu, acreditou-se haveria uma mudança, né? Esperava-se uma mudança. E a gente viu o contrário disso, um reforço de toda essa ideologia, de toda essa forma, esse modus operandi devastador na política brasileira. Isso foi um erro da esquerda? Na avaliação de vocês, foi um erro de organização? A gente já falou até agora de como a extrema-direita se organiza. O bolsonarismo é a forma social que encabeça essa ideologia, essa forma de pensar fascínora. Porém, e o outro lado? E a esquerda? Ela se organizou direito? Ela subestimou esse fenômeno? Eu penso, Túlio, que haja um mérito a ser ressaltado nas lutas de esquerda hoje do Brasil, um grande problema estrutural que não vem sequer de hoje, vem de décadas. Desse problema estrutural, a ele me referi no crise-golpe, que é o modo pelo qual a esquerda do Brasil se articula e, portanto, o seu total despreparo para enfrentar crises e momentos extremos como este do golpe de 2016. Uma esquerda liberal, uma esquerda republicana, uma esquerda que pensa que o capitalismo permitirá estes pequenos ganhos e que seria uma espécie de acumulação de forças ad infinitum até o dia em que de tantas políticas públicas o mundo ficaria melhor. Esse é o problema, eu diria, estrutural. A questão imediata e que se deve, inclusive, ressaltar para fazer uma análise geral do quadro presente é que, de fato, companheiras e companheiros se puseram na luta política. É de se destacar mesmo a personalidade do ex-presidente Lula, preso injustamente por muito mais de um ano, quase 2, e mesmo assim arrancou energia já com uma certa idade para, de novo, fazer uma campanha eleitoral. Então, não é de se descartar nem de se desmerecer toda esta iniciativa e toda esta energia. O problema, no entanto, é um problema estrutural. Mesmo com esta energia, mesmo com esta disposição, mesmo com esta amistosidade por passar para além do problema pessoal e não guardar rancores e mesmo assim se posicionar em face de uma luta necessária, o horizonte desta esquerda, que vai desde o ex-presidente Lula até capilaridade social, eu diria mais basilar, é um horizonte capitalista, é um horizonte liberal de esquerda. Portanto, este horizonte, no momento de capitalismo em crise, no momento de capitalismo com desemprego em massa, com gente que mesmo empregada vive mal, um capitalismo que não dá sentido à vida das pessoas, porque aqui eu volto a falar de uma diferença mínima ainda, mas uma diferença entre o capitalismo do início do século XX e o de agora. Do início do século XX, um país matava o outro na ideia de que, tomando a riqueza do outro, ele seria então o país que sobrepujaria a todos e chegaria à glória. Agora um mata o outro para ver quem é menos desgraçado. Então, é um capitalismo numa crise a partir da qual não brota sequer esperança, nem essa falsa esperança nazista de sobrepujar do Übermann, como poderia falar um alemão, do super-homem nietzscheano que tanto inspirou a posteriori o nazismo e o fascismo italiano. Eu falei, inclusive, no Crítica do Fascismo, sobre Gabriele D'Annunzio, que foi alguém que, de alguma maneira, antes do próprio Mussolini, fazia esse louvor, força, à vontade, ao homem cuja convicção só ela bastaria para mudar o mundo. Hoje não há nada nesse sentido. A força, a vontade e a convicção são, no máximo, para não perder
os trilhos de uma certa ou pretensa tradição em face do futuro. Não que isso não houvesse também no caso italiano e alemão, também sofriam por lá esta dimensão de que o presente era pior que o passado, mas havia uma certa tentativa de engatar passado com futuro para fazer um futuro brilhante. Aqui não há mais. Então o que estou dizendo é que esta esquerda do Brasil, num tempo no qual o povo só tem por orientação de vida uma vida péssima, na qual todos concorrem com todos e aí todos são felizes nas redes sociais, mas ninguém é na prática, há um ódio em relação ao outro, há uma espécie de inveja, ciúme, concorrência, todo mundo vai bem e a pessoa se sente mal, aí chega a esquerda liberal e celebra a vida, celebra a amizade, seus artistas fazem festa para a campanha de Lula, e a vida do resto das pessoas vai muito mal. Quando o outro lado, que é o lado da extrema-direita, diz que tem que matar, que a vida não tem nada para celebrar, essa gente tem mais capilaridade concreta com a vida vivida de alguém do que esta esquerda, do que o que eu chamo, tenho falado, as pessoas às vezes dão risada, essa esquerda padrão GNT, é um canal aí de TV paga, na qual a esquerda liberal prevalece e as pessoas comem comida saudável, elas reformam a casa para sair do estresse, elas pintam da cor tal porque o Feng Shui assim demonstra, põe um espelho redondo pendurado numa tira de couro na parede, e tudo isso faz com que essas pessoas estejam na moda. O pobre não tem nada disso, o pobre olha com isso até com uma certa inveja, com um certo despeito e tem raiva dessa gente. E quando a esquerda passa a ser essa gente, quando a esquerda não é mais do ataque, não é mais da luta social, não é mais a esquerda do chão da classe trabalhadora, é a direita que faz às vezes então de defensora da classe trabalhadora. Claro, com os polos trocados, porque esta esquerda dita liberal, dos bons costumes, e essa gente aí dos bons costumes no sentido de que tem bons hábitos à mesa, né? Porque bons costumes hoje é uma expressão do uso da direita, no sentido moralista tradicional. Quando essa esquerda de tratos, eu diria, refinados, civilizatórios, essa esquerda que se pretende boazinha, republicana, democrática, liberal, desconstruída, ela passa a ser o horizonte do que se apresenta aí como esquerda, então a direita nada de braçada. Eu diria que aqui há um problema estrutural, que é o fato de que a esquerda não tem nada a apresentar a não ser algumas políticas públicas melhores, ou seja, mais do mesmo ou o mesmo de modo melhorado, que é o ambiente liberal, apenas pela sua face de esquerda, que seria uma certa inclusão social. A direita, ela se apresenta, e é errado se apresentar assim, ela não tem lastro material, mas isto pega no nível ideológico com as pessoas, a direita se apresenta como antissistema. Então é a direita que tem força política concreta. A esquerda não tem força nenhuma e faz 50 anos que a esquerda do Brasil, como não pode mais emular o Marighella, como não pode mais emular o Lamarca, não é que não pode, não quer. Como essas figuras, ou mesmo figuras de antanho, como Luiz Carlos Prestes e tanta gente mais, como essa gente não faz a cabeça da esquerda de hoje, é apenas uma esquerda eleitoral, uma esquerda civilizada, uma esquerda que aumenta o salário, mas não é que liberta a pessoa da sua condição de explorada. Aumenta o salário 20%. E o pobre, 20% da desgraça a menos, é uma desgraça ainda. Então, quando alguém fala para o pobre, eu não vou aumentar o seu salário, eu vou lhe libertar da condição de assalariado, porque você será empreendedor, ainda que seja do Uber, mas você não terá patrão. Olhem o impacto no nível do desejo que isto dá para uma pessoa que não quer ser explorada por um patrão apenas com desconto na exploração. Ela quer, no fundo, não ter patrão. Então nós não observamos o quanto esta articulação da extrema-direita, ela cala fundo na psique das pessoas, no desejo, no inconsciente das pessoas, e nós estamos ainda com aquela velha retórica de que a classe trabalhadora vai aumentar a sua condição de sociabilidade, haverá um incremento, políticas públicas. Resumindo, para quem me acompanha já de tantos outros livros, como o meu livro de Filosofia do Direito, esse habermasianismo, enfim, essa leitura habermasiana de que as instituições melhorarão o mundo, a União Europeia acabará com as guerras e tudo ficará em paz. Isto, para mim, é o defeito central da esquerda. Eu penso que a esquerda não sai do lugar por causa disso, e aí toda eleição tem que fazer esse processo de sofrimento nos segundos turnos, como foi o caso da Dilma
em 2014, do Haddad em 2018 e agora do Lula em 2022, porque não consegue efetivamente a conexão com o povo. E para mim, só há uma conexão concreta com o povo, é a da própria materialidade da vida vivida, da reprodução social, do nível econômico. Então, se no médio prazo nós não começarmos a apontar para a batalha das ideias do socialismo, nós passaremos assim ad infinitum e a extrema-direita ganhará todas as eleições por décadas e décadas e décadas. Senão, nós não aprendemos com o caso da Hungria atualmente, na qual uma espécie de líder absurdo da extrema-direita, que todos imaginam que não poderia ganhar uma eleição, ganha todas. E nós não entendemos também como é que o Trump ganhou uma eleição, como é que o Bush ganhou uma eleição, e essa gente volta a ganhar eleições. De quando em quando vem um democrata nos Estados Unidos que não faz nada de fundamental, mantém o imperialismo e mantém o capitalismo candentes nos Estados Unidos e no mundo, e depois de algum tempo, nada sai do lugar, sempre vem alguém da extrema-direita e tem um discurso desses que chacoalham as pessoas, que entusiasmam os preconceitos médios, a maldade constitutiva da ideologia da sociabilidade capitalista, porque o capitalismo não tem nada dele que se aproveite no nível estrutural. Ele é concorrência, ele é individualismo, ele é um passando a perna no outro. Então, daí a latência, eu diria, ideológica que pode sair do capitalismo é só coisas como tais. O homem é lobo do homem, cada um cuida do seu, meritocracia, a mão invisível do mercado fará a sua parte. Dá no Paulo Guedes, enfim, dá nesse mundo que Pinochet e Paulo Guedes resumem muito bem. O que pode se esperar daí? Então, quando alguém chega e fala, vou quebrar tudo, sou antissistema, como foi o caso, de alguma maneira, do Mussolini na Itália, do Hitler na Alemanha, como se apresenta com outras dimensões, mas se apresenta hoje, no caso do Trump, atual mandatário do Brasil, o que nós vemos é efetivamente um padrão no qual a esquerda está totalmente despreparada para ter luta. Então, há uma demanda de agora, novamente, de algumas semanas de desespero para ver se ganha a eleição, e não é que não se possa ganhar, pode até ganhar, mas daqui a pouco tudo isso acaba, daqui a pouco vem um golpe novamente, e aí o ciclo retoma e nós não saímos desta amarra da extrema-direita fascista. Então, mais ou menos é aquele desenhinho do passado, então já vou entregar aqui da minha geração, que foi a Caverna do Dragão, na hora que acham que estão saindo daquele mundo lá no qual estão confinados, na hora que está abrindo o portal, simplesmente pela graça de alguém, o portal vai se abrir, o portal se fecha, eles não saem do mesmo lugar. É a sensação que muita gente da esquerda liberal tem após as eleições de 2022 no primeiro turno. Imaginavam que iam ganhar de lavada, que nunca mais haveria fascismo, e de repente a porta se fechou na hora da apuração, minutos depois das urnas terem sido fechadas. Então, mais ou menos, nós não saímos do lugar, e toda vez a resposta é a mesma, o remédio é o mesmo, esse remédio é mais água para o moinho do fascismo, porque nós não conseguimos sair do capitalismo, e o capitalismo é o nosso problema. O fascismo é uma latência não da maldade das pessoas, não da má interpretação política de mundo. O fascismo é uma latência do capitalismo. É muito boa essa comparação com Caverna do Dragão, que também entrega a minha geração, viu, Alisson? Se bem que eu acho que o Caverna do Dragão... Você é muito mais jovem, Daniela. Atravessa gerações, na metáfora e na cultura popular mesmo. Um desenho que teve uma capacidade de se comunicar intergeracional bem interessante, mas de fato, talvez agora para essa molecada gamer do presente já não seja tão popular, né? Mas eu acho essa imagem incrível, porque é bem isso mesmo, né? A questão é por quê sempre se volta para aquele lugar, né? Nunca se sai da montanha russa, né? No parque de diversões. E eu acho que tem a ver com isso que você estava falando mesmo. A gente não consegue enfrentar os nossos próprios fetiches, né? As nossas próprias ilusões, né? Então, você sempre acha que um golpe de sorte está dado, né? Que a fortuna mudou, os tempos mudaram, mas o que você fez para se preparar para a mudança dos tempos? Porque, de fato, os tempos estão mudando, mas eles não estão mudando a nosso favor. Então, se os tempos estão mudando e não estão mudando a nosso favor, é porque a gente não se preparou para isso, né? Maquiavelianamente, pensando com Maquiavel, né? Se você prevê que uma enchente vai alagar a planície, você constrói os diques
que diminui o efeito das águas, né? E quais foram os diques que nós produzimos para evitar o efeito dessa onda? E acho que responder essa pergunta é uma tarefa cotidiana para qualquer pessoa preocupada politicamente com o que está acontecendo no Brasil agora. Acho que todo mundo se iludiu em algum momento, de alguma forma, né? Eu estava bastante pessimista com essas eleições, ainda estou com esse segundo turno, mas no final do primeiro turno, quando os dados do Datafolha e do IPEC começaram a dar a possível vitória do Lula no primeiro turno, eu fiquei otimista, né? Porque pensei, poxa, são dados estatísticos. Quem sou eu para me contrapor aos números, às estatísticas? Mas depois da apuração e fazendo aquele exercício de autorreflexão, né, doloroso, mas necessário, eu pensei, puxa, mas meus olhos viam outra coisa, né? Eu moro no Rio de Janeiro, eu acompanhei o 7 de setembro aqui, fui até a Copacabana, fui atropelada pela motociata do Bolsonaro, eu vi a quantidade de gente que foi até lá, e não só do ponto de vista dos moradores ali, aquele extrato social que a gente normalmente associa ao bolsonarismo, né? Pessoas idosas, classe média alta, brancas, de Copacabana. Não, tinha uma diversidade muito maior, não só demográfica, social, mas também ideológica ali representada, né? Então, e eu acho que a esquerda fez pouco essas incursões etnográficas, qualitativas, fez pouco esse processo de ouvir o que está acontecendo ali, olhar para o que está acontecendo ali, e esse pouco ouvir, pouco olhar, ele também produz ilusões, né? Ilusões que são dolorosas de lidar, porque a primeira sensação é do como assim? Né? O que está acontecendo? E isso é muito fragilizante, né? De repente, se dá conta de que você não sabe o que está acontecendo, é mostrar uma fragilidade, é ser atingido, é levar o golpe, né? Onde no flanco mais aquele que você deveria ter cuidado mais, que é o da consciência, né? Porque a repressão física, a prisão, o exílio, a esquerda já conhece isso. Né? No Brasil há uma memória coletiva da repressão. O que é mais difícil de lidar é a fraqueza nas expectativas, é a fraqueza na consciência. Então, eu acho que nós deveríamos, no atual momento, nos preocupar muito em entender essa fraqueza e recalibrar as nossas ferramentas de análise, nossas ferramentas de olhar e, consequentemente, as nossas ferramentas de organização. Porque falar do socialismo e falar do comunismo, né, falar de anticapitalismo no Brasil hoje requer recalibrar essas ferramentas de análise e organização, né, para que essa linguagem possa voltar a ser falada e para que ela possa voltar a ser ouvida pela população, né? Eu acho que a gente diminuiu muito a nossa escala do desejo, a gente diminuiu muito as nossas ambições em relação à capacidade de organizar as pessoas em outros projetos, em outro projeto, de se organizar com elas, né? De aprender também com essa necessidade do dia a dia, porque essa pessoa que se fantasia de empreendedor, né, que acredita que se ela for trabalhar por um aplicativo, ela tem mais autonomia do que se ela assinar a carteira para ganhar um salário mínimo, como se fazia anteriormente, essa pessoa, ela está iludida, né? Ela está comprando gato por lebre, mas ela tem expectativas e desejos que, de alguma forma, precisam ser ouvidos, que já não são os mesmos daquele operário do chão de fábrica, do mutirão, da construção civil dos anos 80. Né? Então não dá para a gente falar a mesma linguagem, a gente precisa inovar na linguagem. Então, para inovar na linguagem, a gente tem que entender esses sujeitos, e a gente tem que, como disse o Túlio, né, não subestimar o que está ali, tentando organizar esses sujeitos. Não subestimar que o outro lado pensa, tem criatividade, usa das tecnologias, e muitas vezes nos escuta e nos lê. A coisa mais assustadora para mim, no último período, foi um dia receber um print de uma live do Alan dos Santos citando um artigo meu com Álvaro Bianchi sobre Gramsci. E até brinquei com o Álvaro. Alguém leu o artigo? Alguém leu esse artigo. Porque a gente também tem esse senso comum de que a direita é burra, não estuda, não lê, né? Que ainda que isso represente uma boa parte das pessoas conservadoras, né? Enfim, como também representa parte das pessoas não conservadoras, aliás, o senso comum, ele é democrático nesse sentido. Não representa todo e, principalmente, acho que hoje podemos dizer com alguma segurança, não representa quem está fazendo luta ideológica pela direita no Brasil, né? Então, estamos perdendo pela falta de vontade de lutar. E isso é que eu acho que a gente precisa reverter urgentemente entre nós.
Eu acho que ficou muito claro assim, o quanto é importante nos aprofundarmos nos teóricos passados, nos teóricos presentes, nos estudos, se aprofundar na teoria, né? Diversos marxistas presenciaram o nazifascismo, a gente falou de alguns, foi citado Gramsci, por exemplo, Alisson citou Habermas, muitos comunistas, nem vou citar todos aqui, foram mortos pelo nazifascismo, inclusive, e diversos se preocuparam em estudar o fenômeno a fundo, compreender suas minúcias. A gente pode citar, por exemplo, Eugene Pachucanes, o próprio Max Horkheimer, que foi um teórico fundamental para compreender o nazismo e a figura do Hitler. Então, eu gostaria de saber de vocês que estão na academia, que são estudiosos, professores, qual que é a importância do método marxista para compreender o fascismo? Esse é um ponto bem interessante no seu atual livro, Alisson. Você se destrincha sobre essa preocupação do método marxista para analisar o fenômeno. O que vocês entendem que seria essa diferença para com outros métodos? Qual que é a questão do método marxista? Eu propus, neste Crítica do Fascismo, entender a leitura marxista em face de outras não marxistas. E eu uso uma plataforma de sistematização com a qual tenho trabalhado em outros livros, como o próprio Filosofia do Direito ou Sociologia do Direito, que é a proposta de entendimento do pensamento contemporâneo em 3 caminhos. Um liberal, outro não liberal e o outro marxista. E, via de regra, esse pensamento liberal, que eu chamo de juspositivista nos termos do direito, a defesa das instituições, da ordem, da dimensão de uma sociabilidade como se apresenta já dada, posta, por isso juspositivismo, isso é quase que toda a leitura sobre o fascismo. Quem nos salvará do fascismo? As instituições. A banalidade do mal fez com que as pessoas chegassem ao fascismo, como a leitura de Hannah Arendt, dentre outras. Então eu mostro que esta é uma forma de leitura. Uma outra forma de leitura é a leitura simplesmente do poder pelo poder, então aquilo que eu chamo de não juspositivismo ou não liberalismo. Esta leitura é frequente, enfim, ela quase que louva o fascismo, porque o fascismo é um fenômeno de poder que se busca arraigar ou que se busca legitimar, dizendo que é do poder pelo poder, dá-se o poder porque assim se o quis, embora não seja só assim. O marxismo tem a maior qualidade científica na análise dos fenômenos sociais, porque analisa o fascismo por variados quadrantes. Eu propus mesmo, em Crítica do Fascismo, no primeiro capítulo, que nós compreendêssemos algumas dessas variáveis teóricas que apenas o marxismo alcança. Uma delas é a questão da subjetividade, e a subjetividade no capitalismo, ela só pode ser alcançada plenamente a partir de ferramentais do marxismo, a descoberta da ideologia, como inclusive vem uma trajetória aí que começa com Gramsci, com a hegemonia, e alcançará Althusser com a própria ciência da ideologia, como se pensa o fascismo a partir dessa dinâmica e também com os aportes da psicanálise marxista, como aqueles da Escola de Frankfurt. Eu me refiro aqui no livro a Theodor Adorno, a Max Horkheimer, ao próprio Herbert Marcuse, mas também antes deles, a Wilhelm Reich, que já perceberam o impacto do desejo e da repressão na constituição de uma personalidade fascista. Então, todas essas dimensões são muito dadas apenas pelo marxismo. E quando a sociedade não alcança a ciência lograda pelo marxismo, ela tem os ferramentais apenas liberais ou juspositivistas, ou no máximo da boa vontade não juspositivista, esse ferramental que diz assim: se o nazista senta na minha mesa e eu não saio da mesa, então tem mais um nazista na mesa que sou eu. Essa forja da vontade de uma luta apenas nesse plano do indivíduo também não serve. É preciso entender o fascismo e o nazismo acoplados, como são, à reprodução do capital. Então, fascismo e nazismo são produtos do capitalismo. E só o marxismo sabe entender as razões determinantes do próprio capitalismo. Então, toda uma tradição contemporânea, eu busco sistematizá-la, que vai do próprio Charles Bataillon a chegar até mesmo a Nikos Poulantzas, enfim, passa por uma série de outros autores, como o próprio Max Horkheimer, mas também tem aqui uma história anterior de grandes nomes. Então eu trato dos clássicos do marxismo sobre o tema, como o próprio Gramsci, como Ernst Bloch, como Leon Trotsky, como tantas e tantos outros que lidaram com o tema, antes disso apenas para o contexto da Alemanha da Segunda Internacional, não que ela pudesse ter visto o fenômeno italiano e alemão, porque foi morta exatamente antes disso, a própria Rosa Luxemburgo,
mas também uma série de outros pensadores que se levantaram para refletir sobre o tema. Nós temos aí um histórico extraordinário da ciência sobre o capitalismo, que também é a ciência sobre a sua manifestação extremada, que vem a ser o fascismo. Então, recomendo a todas e todos que possam se abeirar desta ciência para que não saiamos apenas com as respostas de sempre, que são banais, são até mais reconfortantes porque nos exigem pouco ou nada, mas não conseguem fazer com que nós possamos mudar o quadro estrutural da sociedade. Não é banalidade do mal, não é o fato de que as instituições falharam uma vez, elas são do capital e, portanto, se o capital for fascista, as instituições são fascistas e isto é necessário para que não tenhamos ilusão e para que tenhamos a melhor ciência para a melhor ação transformadora. Eu concordo plenamente. Acredito que talvez uma dimensão que eu possa somar na conversa, né, que o professor Alisson falou disso, eu queria reforçar, e acho que o Crítica do Fascismo contém essa pulsão de vida, que é justamente o papel, a unidade orgânica que existe entre pensar e viver, né? Nós muitas vezes partimos do pressuposto que uma ideia ou um conjunto de ideias políticas nascem e se desenvolvem de forma abstrata, sobrevoando o mundo, os acontecimentos e a vida das pessoas que de alguma forma compartilham ou sistematizam essas ideias. O fascismo não é uma experiência abstrata, intelectual. Nós damos nomes e criamos categorias, mas é uma experiência histórica concreta que envolveu a vida de milhões de pessoas. A mesma coisa é o que estamos vivendo hoje. Né, explicar o Bolsonaro, o bolsonarismo, a crise da nossa democracia. Nós damos nomes, criamos categorias, porque isso nos ajuda a interpretar a realidade para transformá-la. E essa transformação, essa interpretação engajada, ao mesmo tempo em que ela é rigorosa, porque ela precisa ser, caso contrário a realidade não se transforma, ela diz respeito também à vida vivida, né? Às experiências, às trajetórias, aquilo que é concreto do ponto de vista humano. Então, por isso que a relação entre passado e presente é uma relação que não se cinde, né? Ela é inscindível, porque a gente busca no passado o exemplo histórico, né? E as vidas e as ideias desse passado como ponto de partida para pensar o presente, né? A gente vai elencando os nomes daqueles que de alguma forma representam o que nós pensamos, porque também representaram aquilo que nós vivemos. A vida vivida é também a vida vivida nossa no presente, né? Então, quando a gente fala do Gramsci, ou Trotsky, ou Horkheimer, Adorno, Hannah Arendt, com todas as nuances, Walter Benjamin, né, para pensar nos europeus, mas a gente poderia falar aqui da vida dos nossos intelectuais brasileiros, militantes na ditadura, comunistas, anarquistas, socialistas, trotskistas, democratas. Nós estamos falando de ideias, estamos falando de vidas, né? Porque a política é isso, ela é uma construção prática que nós, na verdade, sistematizamos e organizamos na forma do texto, na forma da fórmula, né, política. E então esse signo, né, que nós recuperamos dessas figuras, desses intelectuais, ele tem essa marca. Então o método marxista, né, digamos assim, é a maneira com que a gente chama essa unidade orgânica entre o pensar e o agir nessa experiência histórica acumulada, que a gente, de alguma forma, coloca a marcação na vida e na obra do Marx, mas que se reproduz na vida e na obra de muitas outras pessoas. Obras escritas e obras não escritas, aliás, que a gente recupera na forma da pesquisa histórica também. Muitas vezes sujeitos que se não fosse pela pesquisa e pela investigação histórica militante, muitos de nós nem saberíamos que existiram, né, invisíveis na margem da historiografia oficial, né? Então, o método marxista é a unidade entre a teoria e a prática, e essa capacidade de reconstruir a história dos oprimidos, né? Reconstruir a história na margem, jogar luz sobre aqueles que estão, de alguma forma, ofuscados pela história dos vencedores, né? Então tem esse compromisso militante muito forte com a transformação da forma de viver e da forma de encarar a vida também. Então, acredito que o método, né, a gente vai encontrando as estratégias analíticas, mas ele, no fim das contas, é isso, é sobre isso. Né? Alguns de nós vão escolher um percurso A ou B, vão se sentir mais
à vontade explorando filosofias francesas ou alemãs, ou pensamento italiano, ou os americanos, porque em todos esses países, em todas essas experiências linguísticas nacionais, a luta adquiriu uma característica, uma forma, se desenvolveu de uma maneira, né? O movimento negro que se inspira no Frantz Fanon, né? Ou então na experiência dos Black Panthers. As feministas que se inspiram desde a Simone de Beauvoir até as decoloniais latino-americanas, né, e assim por diante, né, a forte crítica ao neoliberalismo conduzida pelos marxistas, tanto na América Latina como no próprio Estados Unidos, no coração do capitalismo, se desenvolveu um marxismo crítico, né, então eu acho que a gente pode encontrar desse método, um pouco desse método, em muitos lugares. O importante é a gente saber identificar e dar unidade a essas linguagens do marxismo no seu contexto e na experiência prática às quais essas linguagens serviram. E isso acho que nos ajuda também a separar o joio do trigo e a identificar fragilidades nos edifícios teóricos que cada experiência, cada autor, cada corrente de pensamento escolheu para si, seja para montar, seja para seguir, né? Então o marxismo são marxismos, né? É um pensamento aberto, ele nasceu assim, ele se mantém assim porque abertas estão as avenidas para nós. Esperamos sempre reencontrá-las abertas e onde houver os bloqueios, nós deveremos retirá-los, né? Onde o caminho estiver fechado, nossa tarefa é abrir, né? Abrir caminhos. Pois é, camaradas, estamos chegando ao fim de mais um Conversas Camaradas, com a participação de Alisson Mascaro e Daniela Mussi. Alisson, Daniela, para finalizar, gostaria muito de pedir a vocês que façam uma indicação de algum livro, filme, música, podcast, conto de fadas, o que julgarem melhor para quem tiver interesse em se aprofundar nesse debate. E, por favor, podem já emendar com uma despedida aos nossos ouvintes. Eu tomo a liberdade de dizer que fiz uma compilação aqui no Crítica do Fascismo de muitas estudiosas e muitos estudiosos do marxismo e de similitudes também com o marxismo, que são uma espécie de roteiro, bibliografia, para quem quiser se aprofundar sobre o tema. Então haverá por lá variadas dimensões acerca do problema. E Túlio, então, toma a liberdade não de indicar um livro só, mas de remeter a essa bibliografia que penso que possa ser valiosa para quem quiser dar passos mais avançados no tema. Olha, não me preparei como se preparou o professor Alisson. E eu, aliás, estou curiosíssima para ir atrás dessa bibliografia. Estou ávida por este livro, já quero dizer, e digo de antemão que maravilhoso ter esse livro com a gente nesse contexto que a gente está vivendo agora. Fico muito satisfeita, feliz. E vou sugerir um filme que eu assisti recentemente, que é um filme do Jean-Luc Godard, falecido agora, né, mês passado, e importante cineasta francês, nos deixou dezenas de filmes e personagens importantes na cinematografia da segunda metade do século XX. Eu assisti um filme chamado Masculino Feminino, de 66, e o que me tocou muito assistir esse filme, eu vi ele assistir, depois reassistir mais de uma vez, a profundidade, a sutileza com que os diálogos são construídos. Não vou dizer... Eu ia falar uma palavra, mas eu acho que ela não vai dar conta. Eu acho que o que eu quero dizer é que ali existe algo de muito belo e, ao mesmo tempo, doloroso de uma juventude pós-guerra, né? De uma juventude pós-massacre que convive com a violência, com a banalidade de não saber por que existe e para que existe, e com uma certa vontade da liberdade, que ela não entende, mas que ela sonha. E essa vontade que a gente não entende, mas sonha, é para mim talvez o signo do nosso momento atual. A convivência com a brutalidade, a resistência a ela e a vontade de experimentar outros tempos, outros momentos, a resistência diante dessa violência e a vontade de viver de verdade, viver a vida que pode ser vivida, que não é vivida, mas que pode ser vivida. Lembrando que você pode conferir o lançamento de Crítica do Fascismo na TV Boitempo, nosso canal do YouTube, que contou com a participação de Alisson Mascaro, Camila Onoda Caldas e Juliana Paula Magalhães, com mediação de Thaís Ochica. Para quem estiver em São Paulo, fica o convite. O lançamento do livro vai rolar na livraria Tapera Taperá, ao sábado, dia 22 de outubro, às 16 horas.
Todos os livros mencionados aqui estão à venda em diversas livrarias do país, assim como na loja virtual da Boitempo. Você também pode adquirir os e-books nas principais plataformas do ramo. E por hoje é só, camaradas. Muito obrigado a todos que nos ouviram, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcast preferido. Dê aquela notinha máxima para ajudar a gente. E este episódio teve coordenação de Isabela Meucci e Kim Dória, produção executiva de Isabela Meucci e Lígia Colares, apresentação de Túlio Candiotto e participação de Alisson Mascaro e Daniela Mussi. Edição de Jéssica Correa, roteiro de Túlio Candiotto, Lígia Colares, Isabela Meucci. E a arte de Uva Costriúba, com apoio de Marisol Robles e Marina Valeriano. Voltamos na semana que vem. Até lá!